O fim do mundo é uma pauta cada vez mais comum entre nós. A ocorrência cada vez maior de desastres naturais, a desigualdade social de tantas nações e o poderio bélico que algumas potências guardam podem significar que a humanidade está mais do que próxima da extinção. Ao mesmo tempo, também há quem acredite que tudo o que vem acontecendo está sendo arquitetado nos bastidores e que o mundo não vai acabar, apenas se transformar em algo novo, controlado por essa elite. Uma das teorias mais conhecidas diz que o projeto, chamado Blue Beam, raio azul em inglês, está preparando a humanidade para um arrebatamento artificial, baseado na tecnologia e que nos levará à nova ordem mundial. Poderia ser apenas mais uma teoria da conspiração maluca, se o jornalista Serge Monast, responsável por divulgar o projeto Blue Beam pela primeira vez, não tivesse tido uma vida cada vez mais conturbada, até chegar em uma morte considerada por muitos, no mínimo misteriosa. O que seria então o projeto Blue Beam? Apenas o devaneio de um jornalista canadense adotado por teóricos do mundo todo, ou um plano que está cada vez mais próximo de ser executado? E se for verdade? Nascido em 1945, Serge Monast foi, entre outras coisas, um repórter investigativo da cidade de Quebec, no Canadá. A sua carreira entre os anos 70 e 80 foi muito fértil, tanto na literatura quanto no ativismo, por estar ligado ao já extinto Partido Crédito Social do Canadá. No entanto, a sua abordagem mudou drasticamente a partir dos anos 90, com o lançamento de livros como O Governo Mundial do Anticristo, A Conspiração Mundial dos Illuminati e O Programa das Nações Unidas, de campos de concentração na América. Pouco se sabe quanto aos motivos que levaram Serge a essa corrente de pensamento, mas não demorou muito tempo para que ele se tornasse uma das vozes mais ativas em língua francesa quanto ao assunto teorias da conspiração. A sua publicação mais famosa é chamada Project Blue Beam, NASA, e foi lançada no ano de 1994 pelo seu próprio selo, a Agência Internacional de Imprensa Livre. O assunto rendeu várias idas ao programa de televisão Esoterisme Experimental, apresentado pelo ufólogo Richard Glenn, o que gerou visibilidade e também notoriedade às palavras de Serge. No ano seguinte, ele publicou o que é considerada a sua obra mais completa, Os Protocolos de Toronto 6.6.6. Nesse livro, ele afirma que um grupo maçônico chamado 6.6.6 teria trabalhado as mentes das pessoas desde os anos 70, para que elas estivessem preparadas para a instalação da nova ordem mundial. Ele teria sido escrito usando outro livro polêmico como base, Os Protocolos dos Sábios de Sião, que descrevem uma conspiração judaico-maçom para destruir o mundo ocidental. A partir daí, a sua vida começou a se tornar as próprias histórias que investigava em sua época jornalística. Ele dizia constantemente estar sendo caçado por policiais por seu envolvimento em, segundo as palavras dele, redes de informações proibidas. Serge também enfrentou problemas em relação aos seus filhos, dos quais perdeu a guarda por não permitir que tivessem uma educação pública, preferindo educá-los em casa. Por causa dessa situação, ele acabou sendo preso e passou uma noite na prisão. No dia seguinte, na própria casa, ele faleceu de ataque cardíaco. Ou, pelo menos é o que foi divulgado. Para outros conspiracionistas, Serge foi morto com retaliação por saber demais sobre o projeto Blue Beam, tendo sido assassinado com o uso de armas psicotrônicas, ou seja, que afetam diretamente a psique da vítima. Muito embora a causa oficial da sua morte seja bem simples de entender, dado sua idade de 51 anos e o estresse que passou. Mas vamos ao projeto.
Segundo os teóricos, o Blue Beam teria como motivo instaurar a nova ordem mundial por intermédio de uma nova religião unificada. Isso, claro, após destruir todas as outras crenças. A Inquisição é tida como uma primeira e fracassada tentativa de desestabilizar o equilíbrio religioso do planeta, que acabou não indo para frente pela falta de um ingrediente essencial: a tecnologia. O projeto é dividido em 4 etapas principais. Na primeira, todo o conhecimento arqueológico descoberto e instituído até então deveria ser posto em xeque ou completamente negado. Isso seria feito forjando terremotos ao redor do globo e plantando descobertas falsas nos locais atingidos, o que derrubaria não só a ciência como muitas religiões. A segunda é a mais conhecida e também a mais importante. É nela que o titular Raio Azul aparece, que na ocasião seria um show de luzes e projeções por todo o planeta, que funcionaria como uma mensagem dos céus. A tecnologia holográfica cada vez mais realista pode ser tida como uma prova cabal de que estamos próximos de um evento artificial, mas indissociável da realidade. Ele seria realizado com a ajuda de um computador que monitoraria a atividade cerebral de cada pessoa, descobrindo assim a frequência cerebral delas. Isso, então, seria o facilitador para a terceira etapa, em que essa mensagem divina seria transmitida para as pessoas por meio de telepatia. Ou melhor dizendo, ondas de rádio de baixíssima frequência que as fariam acreditar que seu Deus ou deuses estariam falando com elas. Essa etapa é chamada de comunicação bilateral eletrônico-telepática. A última etapa é a mais complicada, mas o estágio capaz de fazer não só com que a nova ordem mundial se instale, mas sim que a humanidade queira isso. Utilizando de tecnologia de ponta, invasões alienígenas seriam arquitetadas e até mesmo o arrebatamento bíblico seria encenado, levando o mundo ao caos e as pessoas a pedir desesperadamente por uma solução. E ela chegará, por meio de uma nova era religiosa em que a divindade cultuada será Lúcifer. Segundo uma palestra de Serge, ministrada em 1994, todas as pessoas seriam obrigadas a fazer um juramento a ele para se tornarem integrantes da nova sociedade. Quem resistir à nova ordem mundial terá um entre pelo menos 6 destinos. O primeiro deles, crianças cristãs serão escravas sexuais ou mantidas em reserva para sacrifícios humanos. Segundo, prisioneiros que serão utilizados em experimentos médicos. O terceiro, prisioneiros que serão usados como bancos vivos de órgãos. O quarto, trabalhadores saudáveis serão colocados em campos de concentração de trabalho escravo. O quinto, prisioneiros incertos que serão recolocados em um centro internacional de reeducação para aprenderem a glorificar a nova ordem mundial. E o sexto, um centro internacional de execução. Muitos tratam a teoria com descrédito. Primeiro porque as previsões de Serge para quando ela seria consolidada foi empurrada para frente indefinidamente, indo dos anos 80 até o ano 2000, durante a vida do jornalista. Portanto, para várias pessoas isso seria apenas um alarmismo infundado por parte dele. A segunda razão, convenhamos, chega até mesmo a ser um pouco engraçada. Há pessoas que creem que o enredo do projeto Blue Beam foi retirado por Serge de um roteiro de filme descartado de Star Trek. Esse roteiro foi posteriormente adaptado em um episódio da série chamado Devil's Due e conta com uma história bem parecida. A tripulação da Enterprise é chamada para investigar por que a população de Ventax 2 crê que o mundo acabará em breve. Eles descobrem que uma criatura que posa como várias divindades é responsável por levar o caos àquele planeta, provocando terremotos e reclamando o mundo para si mesmo.
Ao fim do episódio, e me desculpe pelo spoiler, descobre-se que a criatura é apenas uma criminosa que utilizava a tecnologia para enganar as pessoas quanto aos seus poderes ditos sobrenaturais. É uma descrição relativamente parecida com o Bluebeam, não acha? Não dá para negar. Além do mais, o próprio Serge admitiu que obras como Star Trek, Star Wars e 2001, Uma Odisseia no Espaço, foram criados para que nós, meros terráqueos, ofereçamos menos resistência quanto à hora da nova ordem mundial chegar. Agora, se ele se influenciou no roteiro, ou se o roteiro foi uma ferramenta da elite, só o tempo vai poder dizer isso. Situações recentes também têm colocado o assunto em voga na atualidade. Em 2017, a NASA, que, caso você não se lembre, está no título do livro de Serge sobre o projeto, realizou o que foi chamado de um teste do foguete Malamute, capaz de criar hologramas gigantescos no céu. Quem acredita no projeto Bluebeam diz que essa foi uma maneira que a NASA encontrou de testar a reação das pessoas no caso de uma invasão alienígena orquestrada. Se repararmos nas fotografias do evento, é possível entender o lado deles. As luzes e nuvens criadas, como estão a uma distância mais do que segura do ponto de vista humano, poderiam enganar qualquer um, até mesmo você. E então, de que lado você está? Existe uma elite arquitetando a dominação mundial por baixo dos panos ou estamos bem próximos do fim? Ou será que tudo não passa de conversa furada de pessoas desocupadas ou mesmo desequilibradas? Deixe aqui embaixo seu comentário com as suas impressões sobre essa teoria. Afinal, e se for verdade? Eu vou ficando por aqui, nos encontramos em um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.